gente está falando, né, da Assembleia Legislativa, que acelerou os projetos e que está com essa votação também relacionada à Arena da Baixada, e continuamos por lá, porque os deputados Renato Freitas do PT e também Ricardo Arruda do PL, que são alvos aí do Conselho de Ética da Alep, apresentaram as defesas no procedimento que está em trâmite lá no colegiado. O relatório de apuração sobre o caso deve ser apresentado logo após o recesso. O político petista e também o parlamentar do Partido Liberal respondem a um procedimento disciplinar que apura uma possível quebra de decoro parlamentar. A Corregedoria da Casa Legislativa emitiu parecer favorável pela abertura do processo, que agora está nas mãos do Conselho de Ética. Os dois deputados já apresentaram suas defesas ao colegiado e, a partir de agora, o relator do caso, o deputado Tercílio Turini, do PSD, vai analisar as documentações que foram protocoladas. Renato Freitas arlou o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, como testemunhas de defesa. A ideia é que os dois apresentem posicionamentos que demonstrem que o processo contra o petista seria resultado de um racismo estrutural por parte da Casa Legislativa. Já o deputado Ricardo Arruda, do PL, também entregou sua defesa, entretanto não apresentou nenhum pedido para ouvir testemunhas. O relator do procedimento, Tercílio Turini, falou sobre o caso na sessão de ontem da Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar. A gente, como relator, nós vamos aprofundar agora a análise da defesa. O deputado Renato, ele indicou testemunhas. Se for decidido no prosseguimento do processo, a sequência é ouvir as testemunhas que ele indicou na resposta dele. O deputado Ricardo Arruda fez a defesa dele, a análise é a mesma, logicamente, mas ele não indicou testemunhas. Mas se a decisão for para prosseguimento, lógico que na sequência, imediatamente na sequência, o próximo passo será ouvir as testemunhas. Ao final do processo, o Tercílio Turini terá que apresentar um parecer, podendo decidir pelo arquivamento ou até mesmo pela aplicação ali de sanções aos parlamentares. Os 5 membros do colegiado vão fazer uma votação interna. Depois disso, esse parecer segue para apreciação em plenário. Ele adiantou, no entanto, que isso deve ocorrer somente depois do recesso parlamentar, que é lá no início de agosto. Como nós estamos aí na última semana do trabalho, nós entramos na sequência no recesso. Durante o período de recesso não conta prazo, e nós pretendemos que na primeira semana de agosto a gente faça uma nova reunião do Conselho de Ética, e nessa reunião o relator, que no caso sou eu, nós vamos definir se a gente arquiva ou se a gente dá prosseguimento. Os membros já têm a defesa a partir de hoje e marcar já uma próxima reunião depois do recesso para a gente dar prosseguimento ou não nesse trabalho. Além de Turini, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa é atualmente composto pelos deputados Matheus Vermelho, do PP, Ana Júlia Ribeiro, do PT, do Carmo, do União Brasil, e também Gilson de Souza, do PL. Vamos relembrar algumas das discussões envolvendo o Renato Freitas e também o Ricardo Arruda, né? PT e PL, os dois levaram embates que não tinham contexto geral com o Estado do Paraná. Enquanto a Assembleia Legislativa precisava se preocupar com discussões de legislação e também assuntos iminentes ao Estado, aos moradores, à população do Paraná, eles ficavam debatendo lá direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, discursos empoeirados que levavam a debates acalorados, inclusive ali com palavras de baixo calão, com gritaria, um tipo de cena que não é passível ali de Assembleia Legislativa, que parecia mais duas crianças brigando, aliás, durante o intervalo da escola, quinta série, para cima ou para baixo, né, Pedroso? E a gente presenciou, inclusive, outros parlamentares criticando aquela postura, porque aquilo acabava manchando a imagem da Assembleia Legislativa de modo geral. Era toda semana uma discussão diferente. Paravam as votações, paravam os assuntos importantes para se presenciar Renato Freitas e Ricardo Arruda discutindo ali assuntos que não faziam parte da rotina dos moradores aqui do Paraná, enquanto leis importantes deveriam ser votadas. E depois que esse procedimento foi instaurado, a gente lembra que continuaram as brigas. Elas deram uma acalmada ali, mas a intriga permaneceu. Os dois precisam sim, de fato, mudar essa postura. Nas últimas semanas a gente viu uma redução aí nessas intrigas, mas é claro que vale lembrar que vai ficar para depois do recesso parlamentar
a avaliação em torno aí dessas discussões envolvendo os dois parlamentares. E mais uma vez, Pedroso, a gente vê o Renato Freitas levantando uma bandeira aí de racismo estrutural para poder se posicionar como perseguido pela Assembleia Legislativa, assim como ele fez na Câmara de Vereadores e se livrou 2 vezes de cassações por lá. Vamos lá. Essa questão, esse debate aqui na Assembleia Legislativa, ele é muito importante, tá? E eu fico muito feliz que o relator do caso seja o deputado Tercílio Turini, que é muito experiente, conhece muito da Assembleia Legislativa, tem ali, né, a calma e os relacionamentos necessários para conseguir conduzir o processo de forma muito tranquila. Quem escutou os áudios percebeu, né? Ele está fazendo a coisa muito cadenciada. Ele falou, olha, não vamos contar o prazo, né? O regimento estabelece isso, mas não conta prazo durante o recesso, justamente para não ter aqueles problemas, né, de dizerem que olha, não foi respeitado todos os prazos, que aconteceu lá na Câmara de Vereadores. Então, é um deputado experiente, se a gente tem a tranquilidade que o processo vai seguir numa cadência ali apropriada. Então, esse é o primeiro passo e a Assembleia Legislativa acertou nessa questão do relator, justamente para ter tranquilidade. E por que o processo ele é importante? Ele é importante porque a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná não pode ficar refém desse tipo de debate. E quando eu falo esse tipo de debate, eu não estou aqui questionando as pautas, porque os dois deputados, tanto o Ricardo Arruda, com as suas pautas muitas vezes ali apontadas para a questão de costumes, de defesa das crianças, daquele debate sobre ideologia de gênero, sobre o debate mais acalorado de uma guerra cultural, ele tem toda a legitimidade para fazer esse debate. E quem conferiu legitimidade para o Ricardo Arruda fazer esse tipo de debate foram as urnas. As pessoas votaram nele, estabeleceram, dedicaram para ele ali a sua confiança e ele exerce o mandato defendendo as pautas para os quais ali ele se posicionou e ganhou votos para isso. Então ele é legítimo para trazer a defesa dessas pautas. Da mesma maneira que ali o Renato Freitas sempre trouxe o debate da questão da periferia, de um debate sobre o racismo. Então ele tem legitimidade para tratar desses temas. Ninguém questiona o fato que ele vai defender esses assuntos. Agora, o que está em debate, sim, de pano de fundo de tudo isso, não são os temas que eles debatem, mas principalmente a forma com que eles debatem esses temas e principalmente a tentativa, em alguns momentos, de monopolizar ali o tempo de microfone, monopolizar as atenções, monopolizar o clima ali do chão legislativo da casa. Então, isso é o principal que deve ter uma atenção muito grande. Porque, Bia, vamos lá, qual é o grande incentivo que muitas vezes é identificado pelos deputados e a gente acaba percebendo? Que alguns deputados, eles se alimentam das polêmicas. Tem deputados que têm um caráter municipalista, que trabalham para levar recursos para os municípios, que têm uma preocupação em levar emendas, fazer atendimento a prefeitos, vereadores. Tem outros deputados que defendem grandes assuntos, por exemplo, olha, defende a pauta da saúde, para isso luta para melhorar a questão, né, da legislação de saúde, os equipamentos de saúde. Outros deputados atuam ali pela questão do direito do consumidor. Você vai percebendo que tem aqueles que trabalham pela segurança pública, ou seja, tem grandes assuntos e trabalham pelo aprimoramento de políticas públicas nessa área. E daí você percebe que tem alguns deputados que realmente gostam dessas polêmicas porque eles vivem muito desse tipo de conflito e também do que acontece ali nas redes sociais. Só que a Assembleia não pode ser refém desse tipo de método, não pode ser refém desse tipo de estratégia. E é isso que eu imagino que deve acontecer, né, que deve sair um pouco do relatório ali e das estruturas, né, de um debate de como aperfeiçoar para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Acho muito difícil que tanto o Ricardo Arruda quanto o Renato Freitas sejam cassados, eles venham a perder o mandato por conta desse processo. Não percebo, né, e procurei entender ali dentro do regimento interno, nenhum tipo de comportamento com a gravidade necessária para que isso aconteça. Mas deve sim ter uma resposta, Bia, ali da casa, do Conselho de Ética, sobre esse comportamento, sobre esse método que acaba sendo ilegítimo quando você desrespeita a possibilidade de que os outros parlamentares também defendam as pautas para as quais foram eleitos. E é isso, eles têm legitimidade para cuidar dos assuntos deles e os outros deputados também têm essa legitimidade. Então, quando eles ficam fazendo essa polarização, que é um pouco alienígena ao que está sendo discutido, eles prejudicam sim a defesa do principal que muitas vezes os outros deputados querem trazer. Mas eu quero pegar o teu gancho. Você falou, olha, o Renato Freitas está puxando ali do bolso do paletó a carta do racismo estrutural como uma estratégia para se defender. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa, de fato, aprofundar. Vou até tomar uns minutos a mais aqui
pedir para que a Bia não puxe a minha orelha, mas se a gente não debater esse assunto, fica tudo parecendo que é a mesma coisa, quando não é. Vamos lá. Durante o processo de cassação do Renato Freitas na Câmara de Vereadores, ele falou, olha, o que está acontecendo aqui é racismo, se não fosse a minha, né, se eu não fosse uma pessoa negra, eu não estaria sofrendo todo esse tipo de perseguição, esse caráter persecutório dos outros vereadores tem a ver com a percepção de raça. E agora ele puxa da cartola de novo a mesma carta e chama ali o ministro Silvio Almeida, chama a Aniele Franco e quer trazer esse debate tentando colocar a pecha nos deputados, da mesma forma como colocou a pecha nos vereadores de racistas. Isso é um equívoco sem tamanho. Primeiro, vamos lá, para aquelas pessoas que gostam de um debate mais intelectual, quem já leu o livro do Silvio Almeida que fala, né, que trata do racismo estrutural, vão perceber o seguinte, ele usa um conceito, né, ele altera um conceito marxista de um conflito ali entre classes sociais e ele traz como se toda a história, ou se toda a sociedade, Bia, fosse pautada por um conflito entre raças, ou seja, toda a estrutura social da qual nós vivemos, ela é baseada no racismo ou no conflito racial, ou seja, ele esvazia toda e qualquer responsabilidade do indivíduo. Então, se eu por algum motivo aqui discuto com a Bia e a Bia me responde, isso na verdade vai estar permeado pelo racismo. Ela é uma pessoa branca, eu sou uma pessoa negra. Então isso é o que garantiu todo esse debate, quando na verdade existem responsabilidades individuais. É óbvio que existe racismo na sociedade brasileira, ninguém nega isso, existe racismo na sociedade americana, existe racismo em vários lugares do mundo. Agora, as responsabilidades individuais não devem ser ali dissolvidas, principalmente por esse debate mais estrutural. Porque quando é isso, quando você projeta que tudo é estrutural, que o indivíduo é simplesmente um fragmentozinho, você esvazia a responsabilidade. Ou vocês acham ali que esse comportamento do Renato e a forma como as respostas que ele teve tem correlação com a raça ou tem relação com o comportamento adotado? Os outros deputados, né, que também tem ali uma ascendência negra, eles sofrem as mesmas questões que o Renato? Ou eles constroem relações melhores com os outros parlamentares? Isso também na Câmara de Vereadores. Então, essa carta, a todo momento procurar trazer, colocar a pecha, deixar ali subentendido que quem contraria a sua visão de mundo é racista, na verdade lembra muito aquela frase, sabe? Narciso acha feio aquilo que não é espelho. E é isso que acontece muitas vezes com o Renato e com alguns outros militantes. Quando eles não conseguem o que querem, quando eles encontram resistência àquilo que eles querem, eles tentam ali colocar uma pecha, eles tentam, né, transformar num espantalho. E isso não é aceitável. Inclusive num debate franco e democrático. Conheço vários deputados ali da Assembleia Legislativa, converso com vários, já percebi que tem alguns que têm umas posições mais duras, outros mais tranquilas, mais suaves, mas não percebo ali uma verve racista ou de caráter persecutório no aspecto racial. Então, eu acho que o debate ele pode sim ser feito, Bia, se existe uma resistência às pautas dele, se existe resistência ao que aconteceu, mas tentar ali colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, como se fossem racistas, para tentar deslegitimar os outros deputados, me parece inclusive uma ofensa ao conjunto dos paranaenses, porque se os paranaenses elegem ali parlamentares racistas, se Curitiba elegeu vereadores racistas, na verdade é porque tanto os paranaenses quanto os curitibanos seriam racistas também. Então vale a pena a atenção nesse tipo de debate para não se deixar ali engendrar por esse tipo de situação. Então, muita atenção, muita calma nessa hora, Bia, porque nem tudo que te incomoda, na verdade, é preconceito. Pode ser simplesmente um dessabor ou um desgostar com aquilo que você está fazendo.